A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, estava lendo o livro do profeta Zacarias e eu sempre me recordo dos profetas, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus, por várias vezes, ele cita os profetas. E especificamente o profeta Zacarias, ele cita da maldade dos israelitas, quando matavam e açoitavam os profetas. E ele fala que o profeta Zacarias foi morto pelos israelitas. Os israelitas, irmãos, nós sabemos que é o povo escolhido, a descendência de Abraão. E é um povo literalmente escolhido. Por que foi escolhido? Porque através dele culminou-se o Senhor Jesus, veio para nós a salvação. Não que o povo israelita tenha dado Jesus. Deus é que deu o Senhor Jesus através de Maria, porque o Senhor Jesus ele veio da destra de Deus através do seio de uma mulher, de uma virgem. E o profeta Zacarias, profeta Isaías, no caso, fala: como nunca se ouviu falar de uma mulher que deu à luz antes de dar as dores. Então é muito interessante as palavras dos profetas. E especificamente o profeta Zacarias é o profeta que mais fala do milênio. Então, quando lemos os profetas, nós estamos agregando conhecimento da vontade de Deus e das profecias, dos oráculos de Deus para os homens. Então, quando nós vimos Miqueias, por exemplo, Miqueias fala sobre o arado e sobre a lança. Ele fala sobre a foice e a lança, sobre o arado e a espada. Então, irmãos, quando Miqueias fala isso, ele fala que quando nós transformaremos a lança em foice e transformaremos a espada em arado. Já o profeta Isaías, ele fala por muitas vezes do final dos tempos. E o profeta Zacarias, extremamente detalhista, ele fala várias situações sobre o milênio, né? E em Apocalipse nós vemos que o inimigo será preso por 1000 anos. Então, quando nós somamos essas questões dos profetas, do anúncio dos profetas sobre o dia do Senhor, que por sinal todos os outros profetas falaram do dia do Senhor, nós vemos claramente nessa união de palavras, nessa união de ensinamentos, nós vemos literalmente os 1000 anos de paz que Deus nos dará. Mas infelizmente, irmãos, 2/3 da humanidade não ficará no milênio. E nós podemos ver isso claramente com o profeta Zacarias. O profeta Zacarias ele fala através dos oráculos de Deus que 2/3 da humanidade vão perecer e que 1/3 que sobrar, Deus fará segundo o coração dele, com espírito de boa vontade, temor, com espírito de obediência e mansidão. E no final, irmãos, Deus ainda fala muitas outras coisas através do profeta Zacarias. Ele fala que os países vão se unir, os países da terra vão se unir contra Israel, mas quem vai pelejar a favor de Israel é o nosso próprio Deus. E Ele é que vai pelejar como Ele sabe fazer em dias de guerra. E Ele vai defender o povo escolhido. E por quê, irmãos? Porque o povo vai se converter. O profeta Zacarias ainda fala no capítulo 12, versículo 10, que eles olharão para aquele que transpassaram.
e o chorarão como se chora um filho primogênito. Olha que lindo, irmãos. De quem que eles estão falando? Eles estão falando nada mais, nada menos que o Senhor Yahushua HaMashiach, aquele que foi enviado e ungido por Deus para nos salvar. Então os israelitas reconhecerão, irmãos, assim como todos os povos da terra vão reconhecer que o Senhor Deus enviou o seu Filho amado e ungiu o seu Filho amado para a grande missão da salvação de todos nós. Então, quando lemos o profeta Zacarias, nós vimos muitas outras coisas, revelações maravilhosas de que acontecerão no período do julgamento. Coisas catastróficas, que Deus também vai punir os homens que se rebelaram contra a verdade, contra a justiça e atacaram Israel. Deus revela através do profeta Zacarias muitas outras coisas, situações monumentais, gigantescas, situações maravilhosas. Então, irmãos, quando lemos o profeta Zacarias, nós podemos ver tudo isso, nós podemos contemplar o que Deus vai fazer para salvar e proteger, para fazer com que o homem se volte para ele. São situações maravilhosas, irmãos. Então, tem muitas outras situações que os irmãos devem acompanhar. Não vamos deixar de lado a leitura dos profetas. E os irmãos que queiram conhecer mais sobre o milênio, né? Além de ler o Apocalipse, quando o Senhor nosso Deus fala claramente dos 1000 anos que o inimigo vai estar aprisionado e acorrentado. Se o inimigo estará acorrentado, quem vai gerar a discórdia contra Deus? Se não é o inimigo que gera, ele estando acorrentado, nós teremos 1000 anos de paz, irmãos. É o chamado milênio. E nesses mil anos vai acontecer coisas maravilhosas. Quem lê a palavra conhece. Então eu exorto os irmãos para que leiam Miqueias, para que leiam sobretudo Miqueias e Zacarias. Tá bom? Tem umas passagens em Ezequiel sobre o novo templo de Jerusalém, que será construído com certeza no milênio, né? Mas os irmãos têm que ficar atentos, não se prendam em templos, não se prendam em monumentos. Por quê? Vamos ouvir o ensinamento do Filho de Deus. O que ele nos falou? Que os verdadeiros adoradores que o Pai deseja não irão adorar nem nos montes, nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai deseja. Isso são palavras do Senhor e Salvador de nossas almas. Então, irmãos, vamos ler Miqueias, vamos ler, sobretudo, Zacarias, para que a instrução e o conhecimento sobre o milênio nos faça mais presente em nosso ser, em nosso coração. Amém? E que Deus nos abençoe, porque o conhecimento de Deus é o desejo dele para nós. Porque através do conhecimento da palavra de Deus, da palavra genuína de Deus, nós podemos buscar o caminho de paz, o caminho da esperança, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus sempre nos oriente, nos guarde, proteja, e que nós sejamos achados dignos no dia do seu julgamento. Amém? Fique com Deus.